Estou eu de novo, tudo bem, né? Bom, espero que vocês estejam estudando. E hoje eu vou falar um assunto que eu estava prometendo aí tem um tempo já. O pessoal já me perguntou e tal. E eu vou falar sobre medidores de vazão, tipo e aplicação. Bom, deixa eu dar um disclaimer aqui antes. Eu não tenho condição de falar de todos. Eu vou falar de uma maneira bem simples. E vou falar o principal funcionamento deles, para que eles servem e tal. Não tem como falar de todos, porque eu nem sei se eu conheço todos. Eu conheço muitos comuns, eu conheço uns incomuns, e devem ter uns super raros, que eu nem conheço. Então eu vou falar dos principais da indústria, que eu já ouvi falar, e os que eu já vi com frequência, e vou falar qual que é qual, para vocês terem uma ideia do que vocês vão encontrar por aí. Tá bom? Mas antes, deixa eu falar uma coisa aqui. Deixa eu falar sobre aplicações, né? Como é que funciona? Para que serve o medidor de vazão? Claro, o medidor de vazão você vai medir a vazão daquilo que está passando. Você vai conseguir quantificar quanto que passou por um determinado instrumento, certo? Mas tem as duas principais funções dele são, claro, segurança. Afinal de contas, se você estiver passando um gasoduto ou então mesmo até uma adutora ou qualquer coisa que você estiver controlando, ela tem um limite de operação. Se ela tiver uma vazão muito maior ou muito menor do que requisitado, pode ser perigoso. Então você tem que controlar isso por uma questão de segurança das mais diversas, transiente, operação, risco, enfim, vários motivos, até mesmo corrosão, erosão, etc, etc. Então você tem que controlar por uma questão de segurança mesmo do seu sistema. Isso é fundamental, né? E também de controle. Afinal de contas, você está vendendo, aquilo ali serve para alguma coisa. Então, claro que o controle serve para custo, né? Custo ou ganho, né? Você vai vender, por exemplo, um gasoduto, você vai vender o gás. Então você tem que medir quanto que está saindo de um lugar para o outro, para você saber quanto é que você vai cobrar do cara, né? Então você precisa de saber quanto que está passando e você tem que provar para o cara que você não está mentindo, né? Imagina, você fala assim, não, passou 10, mas na verdade passou 8. Peraí, né? Não é assim. E o contrário também. Você está vendendo mais, está recebendo menos do que você efetivamente deu. Então, importantíssimo, né? Tem também de processo. Então, por exemplo, você tem um processo, seja ele qual for, que você precisa de uma vazão X. Então você precisa controlar aquela vazão. Seja para uma torre, seja para um filtro, sei lá, qualquer coisa, aquilo tem que receber uma certa quantidade de vazão em um determinado tempo. Às vezes varia, às vezes você tem que colocar mais um tempo, às vezes colocar menos no outro. Então você, por uma questão de processo, você tem que saber quanto é que você está jogando de vazão. Então é importante saber também por questões de processo. E também o mais bizarro de todo, que é perda e roubo. Turma, a turma rouba. Então o cara vai lá, faz um gato lá, seja lá o que for, no gasoduto. Esse gasoduto acho que eu nunca vi não, mas deve ter, né? O mineroduto, ou adutora, ou petróleo, seja lá o que for que você estiver transportando, ele rouba. E também você pode ter uma perda também por exemplo, aqui entra também segurança, né, nesse aqui, que, por exemplo, rachou, a tubulação está vazando. Então com o medidor de vazão você consegue saber se está dentro do seu esperado. Se não tiver, você chega lá, opa, tem um treco errado. Então o medidor de vazão ele tem essas funções todas aqui. Tem outras aqui também, mas elas estão dentro dessas aqui que a gente está falando, né? Mas as principais funções do medidor de vazão são essas, né? Então ele é importante. A gente precisa de medidores de vazão. Qualquer processo, qualquer indústria, não tem nenhum, nem dois, nem três, não. Tem dezenas, talvez até centenas, dependendo do tamanho da indústria, do processo ou do cuidado que você precisa ter com esse tipo de variável. Mas agora vamos falar dos medidores em si. Então, ó, tem dois tipos de medidores principais. Tem os medidores de canais abertos e também tem os medidores de condutos fechados. Bom, vamos falar primeiro dos canais abertos, que eles são menos e também não são tão interessantes assim. Apesar de serem importantes, eles não são tão interessantes. Os canais abertos são o seguinte, por exemplo, um rio, ou uma canaleta, ou qualquer coisa que não seja pressurizado, que o fluido escoa de uma maneira natural, né?
Existem, para a indústria mesmo, existem dois que são os principais, digamos assim, que você mede mesmo. Claro que tem outros, eu vou falar um pouquinho dos outros, mas não vou falar muito. Mas tem dois que são bem importantes, que é a calha Paschal tem dois S. E o outro, eu tenho um nome até estranho, eu tenho a minha Palmer Bowles. Como é que escreve? Palmer, isso mesmo. Não é político isso aqui não, é o nome do cara mesmo, tá? Não tem nada a ver com esse homem não. Então é o seguinte, eu vou dar um desenho, eu vou mostrar um vídeo daqui a pouquinho pra vocês vão entender o que é cada um. Mas a calha Paschal, basicamente é o seguinte, ele é uma calha, ou seja, ela é uma canaleta que ela vista de cima, assim, ela faz assim, ela tem uma redução e depois ela tem uma expansão. Então o fluxo passa por aqui. Certo? E ela também tem uma elevaçãozinha aqui no meio que depois ela diminui, tá? Depois vocês vão ver os desenhos, vai ficar claro para vocês. O que acontece? Quando esse fluxo passa aqui, ele dá essa espremida, essa garganta que chama aqui, ele sobe. E quando essa subida, depois ele desce, quando ele faz esse afastamento, quando ele faz ele expande novamente. Essa elevação, você mede essa elevação nessa região aqui, e você, com essa elevação, você está subindo ou descendo, você consegue saber a vazão que está passando ali. Claro, não é totalmente linear, a graduação às vezes tem uma diferença, mas é tudo calculável, não tem nada de complicado em fazer isso. Então a calha Paschal é muito comum, principalmente em tratamento de efluente, muito comum. Tenta na entrada e na saída, porque geralmente não é pressurizado, chega por gravidade. Mas também, e diversas outras coisas, é comum, em água, tratamento de água, enfim, muito comum mesmo. E o Palmer Bowles é a mesma coisa, o mesmo princípio, só que essa aqui é uma calha retangular e essa daqui ela é como se fosse uma tubulação, ela é arredondada. O princípio é o mesmo, ele faz a mesma coisa, só que ele se acopla a tubulações. Então basicamente a diferença entre esses dois aqui é uma questão geométrica, mas o princípio de funcionamento dos dois é muito similar. Dá uma olhadinha no vídeo aí que vocês vão entender tranquilo o que eu estou falando aqui. É meio difícil de entender aqui no quadro, com o vídeo vocês vão entender. Dá uma olhada aí. Bom, tem outros também. Outros métodos, esses são os principais que vocês vão ver na indústria. Então, basicamente nesses dois, mas tem outros. Por exemplo, você faz aqui uma barragem, tá? Vista lateral aqui, tá bom? Aí tá um rio, por exemplo, tá o fluxo vindo nessa direção aqui. E aí depois ele sobe aqui, né? E ele verte aqui, tá? Uma barragenzinha isso aqui. Você consegue, por exemplo, colocar um medidor de nível aqui em cima, você medindo esse nível aqui. Dependendo da vazão, o tanto que se sobe nessa região aqui, ó, antes da barragem, você sabe a altura que está essa barragem. Então se subiu até aqui, por exemplo, é uma vazão. Se subiu até aqui, é outra vazão. Se subiu até aqui, é outra vazão. Então você consegue uma medição assim bem macro, né, de uma barragem que esteja funcionando de uma maneira bem constante, não pode ser tão turbulenta assim, tem que ser uma coisa mais sossegada. Você consegue, por exemplo, com essa diferença, medir a vazão. Claro, é macro, não tem uma precisão muito grande, mas para rio pode ser interessante, como uma barragem pode ser o suficiente, né? Como por exemplo, uma hidrelétrica que tenha que fazer um controle de água, de saída, enfim, não sei. Isso dá para fazer. Outros modelos que existem, que eu não vou entrar em muitos detalhes, por exemplo, bolhas. Eu vi um sistema que ele joga bolhas aqui embaixo e pela velocidade que as bolhas vão andando, ele tem uns equipamentos que medem essa velocidade, ele consegue saber a velocidade dentro do rio. Ou então por sonar, né? Ou então uma própria turbininha aqui, o cara faz uma turbininha aqui, ó, e ela roda aqui e ele consegue saber a velocidade. Então esses aqui são vários, isso aqui não tem muito na indústria, por isso que eu não quis falar muito. Eu só vou colocar aqui de uma maneira geral, só para saber que existe, tá? E esses dois aqui na indústria são mais comuns, eles existem, então eu quis deixar um pouco mais claro. Mas existem outros modelos para canais abertos. Mas o que eu quero falar mesmo não é de canal aberto. Eu queria falar com vocês que existe, que funciona,
mas eu quero falar mesmo é de condutos fechados. Conduto fechado que é o parado. Entendeu? Então, gente, mas tem é muito. Vamos começar com primeiro aqui, ó, um magnético. Então, lembrando, isso aqui é pressurizado, ou seja, uma tubulação, fechadinho, pressurizado mesmo, não tem ar, né? Fluxo contínuo, tá? Então, o magnético, o símbolo dele na ISA é isso aqui. Você coloca aqui, ó, um Fe, ele vai dar um Mzinho assim, tá? Existem outras possibilidades, mas esse é o mais comum que eu tenho visto, ok? E o princípio do magnético é muito interessante. Tem a tubulação aqui, tá? Ele vai gerar um campo magnético aqui. Então o fluxo está vindo nessa direção aqui, tá? E aí tem o instrumento aqui. Ele vai gerar um campo magnético aqui, de forma que quando o fluxo passe, quando não tem mexendo nada, quando não tem movimento, não gera carga elétrica, não gera diferença de potencial. Então fica tudo paradinho lá, o campo elétrico, o campo magnético lá e tudo bem. Mas quando tem fluxo, esse campo aqui, magnético, separa as cargas positivas de um lado das negativas do outro. Isso gera uma diferença de potencial aqui que ele mede. Tem uma voltagem, entre aspas, os eletricistas odeiam quando fala isso, mas tem uma diferença de potencial aqui. E essa diferença de potencial é proporcional a umas certas equações que você tem que fazer em função do tamanho da tubulação, enfim, que eu não vou entrar nessas contas, né? Claro que não, isso aí tem um universo aqui dentro. E a partir dessa diferença de potencial, você consegue achar a relação, porque ela é proporcional à velocidade do fluxo. Tem um vídeo que vai deixar super claro isso, que eu vou colocar aí para vocês, mas esse é o processo dele. E uma coisa importante, isso aqui só vale para fluidos que tem carga, certo? Ou seja, gás, não tem, hidrocarbonetos, quase que nunca que tem, outros que eu nunca ouvi falar, né? Ou seja, funciona para água, funciona para fluidos sujos, água normal, né? Desmir não funciona, mas água comum, né? De rio, ou esgoto, enfim. E o fluxo pode ser sujo, não tem problema. Ele pode ser sujo, não tem nenhum problema. Muito usado na mineração. A mineração usa muito magnético. Dá uma olhada no vídeo aí que vocês vão entender tudo. Let's take a closer look at how this measurement method works. Two field coils are located inside each electromagnetic flow meter. With the help of what are termed pole shoes, these coils generate a constant magnetic field over the entire cross-section of the measuring tube. Two electrodes which can pick up electrical voltages are installed at a right angle in the wall of the tube. The lining fitted on the inside wall prevents electrical short circuits between the conductive liquid and the metallic tube. If there is no liquid flow, no induced electrical voltage is measured at first between the two electrodes. The electrically charged particles of the conductive liquid are evenly distributed, shown here in water with red and blue particles. However, as soon as the liquid starts to flow in the measuring tube, the magnetic field applies a force to the charged particles. As a result, the positively and negatively charged particles in the liquid are separated and collect on the opposite sides of the tube wall. Now an electrical voltage forms, which is detected and measured by the two electrodes. This voltage is directly proportional to the flow velocity in the pipeline. Together with the known tube cross-section, the flow volume can then be calculated. Tem outro que é muito comum também. Muito comum. E o pessoal não entende muito bem como é que eles funcionam, não. E eu vou explicar um pouquinho para vocês. Que é o ultrassônico. A simbologia do ultrassônico é uma coisinha assim e um S invertido. É até difícil fazer um S invertido. Um negócio assim, tá? Aí tem um Fezinho aqui e tal. Esse é a simbologia dele em fluxogramas, né? Isso aqui são simbologias em fluxogramas segundo a ISA, tá? ANSI e ISA.
Então, o ultrassônico ele se divide em dois tipos. Existe o Doppler e existe também o, como é que chama? O intrânsito. Onda em trânsito. Então eu vou explicar os dois. Primeiro, vamos falar do Doppler. Doppler é o seguinte, você tem lá uma tubulação, tá? Aí tem um medidor aqui em algum lugar, tá bom? E aí está o fluxo passando aqui. Esse Doppler depende de fluido ser, entre aspas, sujo. Ele tem que ter alguma coisa física andando lá diferente, de densidade diferente. Pode ser bolha, pode ser sujeira, pode ser qualquer coisa. Ele não pode ser limpo, tá? Como é que ele vai fazer? Ele vai mandar, vai passar umas sujeirinhas aqui com velocidade, ele vai mandar uma onda, essa onda vai refletir e vai voltar para ele. Ele vai captar essa onda aqui no medidor dele, tá? Quando ele volta essa onda, ela volta com uma frequência diferente. E pela diferença de frequência, ou seja, o Doppler, você lembra da ambulância passando na rua? Né, que ela faz aquele barulho e depois faz, né, faz uma diferença de frequência. Por essa diferença de frequência, ele consegue saber a velocidade do fluido. Então precisa ser sujo, ou ter bolhas, no mínimo bolhas, ou alguma coisa com densidade diferente que anda nele. Então o Doppler é um tipo de medidor ultrassônico que usa o efeito Doppler. Tá? É um tipo de medidor ultrassônico que usa o efeito Doppler. Mas existe também o onda em trânsito, ou em trânsito, que o pessoal está chamando, né? Chama por aí. Que ele já é um processo diferente. Ele já tem aqui, o medidor dele está aqui, o fluxo está nessa direção. E aí o que acontece? Ele tem uma emissão, ele tem um lançador de onda nesse sentido, né? E depois ela retorna. Né? Pode ser para cá, ela pode voltar para cá, enfim, eu capta de um lado ou do outro. No fim, ela vai e volta, nesse mesmo sentido, ela vai e volta. Tá? E a partir do tempo que ela demora para ir e voltar desses dois emissores que tem aqui, ela manda para cá e esse outro que manda para cá. Pela diferença que existe nesse tempo que passa a onda vai para um lado ou vai para o outro, ele calcula, porque quando você tem o fluxo para cá, a onda vai andar mais rápido nessa direção. Quando você vai mandar a onda para cá, ela vai andar mais devagar nessa direção. Então, pela essa diferença de tempo de transmissão de ondas, ele calcula a velocidade. Aí, nesse caso, não pode ter sujeira. Esse caso aqui tem que ser limpo. Então, funciona para gás, coisa que o magnético não funciona. E esse aqui também acredito que não, pode até ter gás sujo, mas é pouco provável. Esse aqui usa muito para gás, é muito comum em gás, mas também serve para fluidos limpos dos mais diversos. Desde que seja limpo, não tem problema. Ele tem um limite de limpeza, né? Então esse aqui é o ultrassônico. Tem um vídeo aí que vai explicar esses dois tipos, vocês vão entender a diferença deles, vai ficar bem explicadinho, bem visual. Vocês vão entender direitinho. A Doppler ultrasonic flow meter uses a transducer to emit an ultrasonic beam into the stream of fluid flowing through a pipe. In order for a Doppler flow meter to operate, there must be solid particles or air bubbles moving through the stream that will reflect the ultrasonic beam. The motion of particles shifts the frequency of the beam, which is received by a second transducer. The frequency shift is linearly proportional to the flow rate. But what if your application doesn't have any suspended particles or bubbles that can be used to get a Doppler reading? That's where a transit time ultrasonic flow meter comes into play. A transit time ultrasonic flow meter measures the difference in time from when an ultrasonic signal is transmitted from the first transducer until it crosses the pipe, bounces back, and is received by the second transducer. When flow is present, sound moves faster if traveling in the same direction as the flow, and slower if moving against it. A comparison is made of upstream and downstream measurements. If there's no flow, the travel time will be the same in both directions. Since the ultrasonic signal must traverse the pipe to be received by the sensor, the liquid cannot be comprised of a significant amount of solids or bubbles, or the high-frequency sound will be too weak to travel across the pipe. Bom, pessoal, esses dois são, pela minha experiência, eles são os mais comuns de todos. De todos os medidores de vazão que eu já vi, 90% são esses aqui. 90%. Os outros, claro, depende muito da indústria que você trabalha. Mas os outros que eu tenho visto, que não é mineração, nem petroquímica, é muito raro. Mas existem, e eu vou falar para vocês, porque eles têm vantagens e desvantagens, né? Então, cada caso é um caso. Então pode ser que um pode ser mais interessante para um caso do que outro. Então, vamos começar, por exemplo, pelos medidores Coriolis. Esse medidor Coriolis ele tem um aspecto interessante.
porque ele mede também massa. Ele não mede só vazão e volume. Ele mede massa, ou seja, ele mede densidade também. Então esse Coriolis, ele usa o efeito, obviamente, Coriolis. Eu vou tentar explicar para vocês, mas fica mais claro no vídeo, que vocês vão ver. Calma. A simbologia, desculpa o meu desenho, gente, é difícil pra caramba desenhar essa simbologia do Coriolis. É um negócio assim, tá? Conforme a Isa, tá? E o que acontece? Esse Coriolis, ele faz o seguinte, você tem uma tubulação aqui, passando, e ele vai fazer, aí tem um medidor aqui, tá? Ele vai fazer um tubo em U, uma coisa mais ou menos assim, e vai seguir para frente aqui. O medidor é uma coisa mais ou menos assim. Então ele passa para baixo, tá? O que acontece? Pode ser de mais de um, isso aqui de um tubo, pode ser de 2 tubos, 4 tubos, tem técnicas diferentes para aumentar a precisão, vazão, porque isso aqui é uma perda de carga relacionada, né? Mas eles têm umas formas, os fabricantes têm arrumado soluções para melhorar um pouco essa questão, e têm conseguido mesmo. Mas o que ele fala? O que ele faz? Ele passa, o fluido vai passar por aqui, ele vai ter nessa direção e vai embora por aqui, né? O instrumento vai gerar uma vibração nessa tubulação aqui. Então essa tubulação é um pouco especial, né? Ela deve ter um material especial para poder fazer isso. Então ela gera uma vibração. Quando está parado, ela só vibra assim. Mas quando o fluxo está andando para cá, ele gera o efeito Coriolis, que ele vai fazendo uma dança, assim. Ele vai de um lado para o outro, ele vai fazendo uma frequência de um lado e do outro diferentes, em função da velocidade. Então o fluido passa, quando ele está passando e aqui está vibrando, ele vai vibrar em frequências diferentes ao longo da tubulação, por conta do efeito Coriolis. E o que vai acontecer? A partir dessa frequência que ele vai conseguir medir, essas frequências, tanto a amplitude quanto a frequência disso, ele consegue calcular a vazão e a densidade. É um negócio muito mágico. Então, ele é um medidor muito completo, muito bom, e normalmente não é tão barato. E ele também tem o problema da perda de carga, né? Ele também tem problemas de abrasão e corrosão, porque é sensível. Então, por exemplo, na indústria mineradora, na mineração, que seria super interessante ter um medidor de densidade, é muito complicado. Esse aqui, porque tem abrasão, então é difícil usar o Coriolis. Raramente se usa, eu nunca vi. Acho que ele não deve ter vida útil suficiente. Mas para outras funções ele é muito bom, porque ele não tem nenhum problema se não tiver abrasão nem corrosão. Então ele é muito interessante, ele mede tudo e serve para gases e líquidos também. Ok? Esse é o Coriolis, tem um vídeo aí que vai mostrar mais detalhes. Vocês vão entender legal. Muito bacana o vídeo, dá uma olhada aí. Measurement is based upon the Coriolis principle. As flow starts, this effect causes the oscillation phase to change in direct proportion to the mass flow rate. The twin bent tube version measures the difference between the tubes, both amplifying the signal and providing improved characteristics for wider temperature and pressure ranges. The 4-tube design takes this a stage further, enhancing measurement accuracy, reliability and repeatability up to 4,600 tons an hour. E agora vamos falar de um que tem pra caramba, e esse é o mais simples e mais barato de todos. Não se usa muito porque ele tem uns probleminhas, mas esse aqui tem muito, que é de pressão diferencial. Esse aqui é muito legal, porque tem vários. Bom, primeiro aqui, ó, de placa de orifício. Tem também pitot. Tem também aqui, deixa eu ver minha colinha, Venturi, claro. E tem também o de placa ou bocal. Vou colocar aqui bocal também. Bom, esse aqui, gente, é o mais básico de todos, é o mais simples de todos, só que eles normalmente têm muita limitação. Por exemplo, qual que é o princípio do de placa? O princípio de placa, primeiro, a simbologia dele, de lado aqui, é uma plaquinha aqui no centro, tá? O pitot é um quadradinho com um Lzinho ao contrário aqui, que funciona o tubo de pitot ali. E o Venturi, ele é um desenhozinho de um Venturi bonitinho.
Uma coisa assim, uma gravatinha assim, desculpa, não é tão gravatinha, senão tem um lado maior ou menor, mas eu não sou muito bom em desenho. Mas é uma coisa mais ou menos assim, tá? E aí, como é que funciona esse cara? Bom, vamos começar um por um. O de placa, ele é o seguinte: você tem a tubulação e aí tem uma placa de orifício aqui no meio. Nós sabemos já que a placa de orifício gera perda de carga. Então ela vai gerar o fluxo aqui, ele vai passar bem rápido aqui e depois ele vai voltar para cá eventualmente. Então ele vai aumentar a velocidade aqui. E existe uma perda de carga nesse processo aqui por equilíbrio de energia, por balanço de energia, porque aumentou a velocidade aqui, então tem que passar a pressão para a velocidade, mas pernuli, né? Então se você medir a pressão nesse ponto e nesse ponto, você consegue, a partir dessa diferença de pressão e do tamanho do orifício, do tamanho da tubulação, etc., você consegue calcular a perda de carga. Serve para gás, serve para líquidos, até para fluido sujo, desde que você saiba o que você esteja fazendo. Só que você perde carga, você perde pressão aqui, então é barato, é simples, funciona, é eficiente, Só que perder carga e perder dinheiro, jogar dinheiro fora. Então, não se usa com muita frequência, né? O Venturi é a mesma coisa desse, só que em vez dele fazer um orifício, ele faz um Venturi, que você lembra que parece até com o Pacalha Partial, mas só que esse aqui é fechado. Então ele faz um Venturi, ele faz uma restrição aqui no meio, né? E depois ele expande para cá. É o mesmo princípio, você vai fazer essa medição de diferença de pressão, e a diferença aqui é que ele é mais comprido, mais longo, mais pesado, mais caro, só perde menos carga. No final das contas é a mesma coisa. Esse aqui perde mais carga, é mais compacto, provavelmente mais barato. Esse aqui é mais longo, menos compacto, perde menos carga e talvez seja mais caro. Mas o princípio dos dois é o mesmo, tá? Here is how this measurement method works. Differential pressure flow meters have an artificial restriction integrated into the measuring tube, illustrated here by the example of an orifice plate. Two holes are located in the pipe wall, one before and one after the orifice plate. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor with its two pressure chambers separated by a diaphragm. The tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the orifice plate is essentially identical. As soon as the fluid starts to flow, its velocity around the orifice plate increases significantly because of the restriction in the cross-section. At the same time, due to the laws of fluid mechanics, the static pressure at this point decreases. Consequently, different values are detected in the pressure chambers of the sensor, a higher pressure before and a lower pressure after the orifice plate. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity, and thus the mass and volume flow in the pipe. The higher the flow velocity, and the resulting drop in pressure around the orifice plate, the greater the differential pressure measured. In numerous industrial applications, the orifice plate covers many needs of flow measurement technology. However, other designs are available for certain measuring tasks to minimize undesired effects, such as excessive pressure loss or abrasion of components due to solids carried in the fluid. This demonstration shows that an abrupt restriction generates severe turbulence in a fluid. Nozzles with a rounded, funnel-like inlet clearly reduce turbulence and thus create less pressure loss. Nozzles are particularly suitable to higher flow velocities or to fluids with abrasive solid particles. Turbulence reduction is even greater with Venturi nozzles. And finally with Venturi tubes, where the restriction is created by longer conical constrictions in the pipe wall. All these designs can be supplied with different restriction diameter sizes, so that the pressure loss and the differential pressure generated can be optimized for the process conditions. E o pitot é interessante. O pitot, inclusive, tem em aviões, que é o seguinte: você coloca um tubinho aqui, ó, que você vai medir a pressão dele na direção do fluxo. Então você vai colocar na direção do fluxo aqui
E aí o fluxo, quando bater nesse pitot aqui, ele vai parar. E quando ele para, ele transfere a energia cinética dele em forma de pressão nesse pitot, que isso aí é pressão de estagnação, que o pessoal chama. E ela é um pouquinho maior do que a pressão estática que vai ser medida aqui. Então ele vai medir a pressão estática aqui e vai medir essa pressão de estagnação aqui. Por essa diferença entre os dois, ele consegue, claro, com os dimensionais, etc., ele consegue saber a velocidade do escoamento. Inclusive, esse é o princípio que os aviões usam para saber a velocidade que eles estão. Uma curiosidade interessante é que o pitot tem um vento no avião, por exemplo. O pitot está do lado de fora do avião, assim. Tem inclusive um problema no pitot que caiu aquele avião lá da Air France, aqui, que foi do Brasil para a França, caiu no mar. Que um pitot desse congelou, o avião ficou completamente perdido da velocidade dele, os controles não conseguiram saber o que fazer e o avião caiu. O avião não tinha problema nenhum, só o pitot que deu problema. Você vê a importância desse instrumento. Ele faz o seguinte, o avião ele é feito para andar numa velocidade máxima. E se o vento estiver contra você, por exemplo, sua velocidade máxima diminui. Porque vamos supor que seja 800 km por hora e o vento está vindo a 100, você só consegue andar a 700. Você não pode andar a 800 com o vento contra, porque o avião não tem estrutura para aguentar isso, ele pode se desmontar no ar. Então o pitot, ele pega justamente a velocidade relativa, então ele vai sempre manter a velocidade relativa do avião em relação ao vento. Então o avião fisicamente ele está andando até 700 km por hora, 600 km por hora, dependendo do vento, eu não sei quais são as velocidades, pode ser até maior, mas o avião está medindo sempre está a 800, porque relativamente em função do vento ele está a 800, que é o que precisa. Então o pitot é fundamental para o avião, para a própria integridade, para a própria segurança dele. E não tem um, não, tem vários pitot no avião, porque não pode falhar, não pode falhar. Esse mais um, pitot. Claro, para fluidos sujos, o pitot não é muito indicado, né? Mas demais fluidos ele consegue. Fluido sujo porque pode entupir o tubinho e aí ferrou. Ele também tem um pouquinho de perda de carga aqui no meio, problema de abrasão também acontece, então ele tem as suas limitações, tá? Então aqui vou mostrar um vídeo desses três caras, vocês vão entender direitinho como é que eles funcionam, é bem legal. Dá uma olhada no vídeo aí. Here is how this measurement method works. Pitot tubes have a rod-shaped measuring element that is inserted into the pipeline perpendicular to the flow direction. On the front and rear of this probe are several holes. Two separate tubes connect these holes to a differential pressure sensor. With its two pressure chambers, separated by a diaphragm, the tiniest pressure differences in the flowing fluid can be precisely measured. The individual pressure taps are distributed along the entire pipe cross-section to ensure a representative measurement. If there is strong interference in the flow profiles, it's advisable to fit a second pitot tube, rotated by 90 degrees. If the fluid is not flowing, the pressure before and after the probe is essentially the same. As soon as the fluid starts to flow, an additional impact pressure against the front of the probe is generated, also known as the dynamic pressure. On the rear of the probe, in contrast, only the static pressure, which is not related to the flow, is still measured. As a result, different values are detected in the pressure chambers of the sensor. Higher pressure against the flow and constant pressure on the rear of the pitot tube. This pressure difference is a direct measure for the flow velocity and thus the mass and volume flow in the pipe. Bom, e agora eu vou falar de uns que eu raramente vi, se é que vi, tá? São uns que são bem incomuns, mas são bem interessantes. Olha só que interessante esse aqui. Tem um que chama Vortex. Esse aqui foi inclusive Leonardo da Vinci que percebeu ele. O princípio dele é o seguinte, você tem aqui uma tubulação e aí o instrumento que está aqui, ele vai pôr um anteparo aqui, uma estrutura física, ela tem um formato especial, tá? Quando o fluido passa por aqui, ele forma vórtices quando ele passa de um lado para o outro. Ele forma vórtices aqui quando passa por esse anteparo, forma de um lado e do outro. A turma percebeu que a quantidade, a distância entre eles, a frequência que eles aparecem, etc., são proporcionais à velocidade do fluxo. Então tem um medidorzinho aqui, ó, que fica medindo essas diferenças, fica até em cima, alguns até ficam até em cima do anteparo.
Então ele fica medindo de um lado para o outro. A diferença de pressão que dá, ele vai medindo de um lado para o outro, vai contando. Ele vai contando. Quando ele conta, ele consegue saber essa diferença, essa distância entre eles e a frequência com que eles aparecem, e aí ele consegue calcular a vazão. Então, é muito interessante. Só que ele tem um problema. Vazões muito baixas param de gerar esses vórtices. Então, ele tem limitação também de aplicação, aí ele pode fazer uma diminuição ou não. Tem alguns problemas. Aí serve para gases e para líquidos também. Tá bom? Sujos, eu acredito que não. Eu nunca vi. Acredito que ele deve ter problemas com sujo porque deve atrapalhar os vórtices. Mas talvez funcione. Isso é uma coisa que tem que perguntar para o fornecedor. Dá uma olhada no vídeo aí que vocês vão ver que legal. Here's how this measurement method works. Inside each vortex flow meter, a bluff body is located in the middle of the pipe. This body is a kind of obstruction that disturbs the flow. Downstream from the bluff body is a mechanical sensor which can register the tiniest pressure differences in the flowing fluid. If the fluid is not flowing, no vortices form. As soon as the fluid starts to move and reaches a certain flow rate, vortices gradually appear downstream of the bluff body. These vortices are detached alternately on either side of the bluff body and are carried away by the flowing fluid. Zones of high or low pressure now appear downstream and thus create a phenomenon that is known as the Kármán vortex street. These differences in pressure exactly match the frequency of the passing vortices and are precisely registered by the mechanical sensor, shown here in slow motion. This sensor is unique because it's inherently so well balanced that pipe-borne vibrations of up to 1 G, pressure surges, and temperature shocks have no effect whatsoever on the measurement. The distance between two consecutive vortices corresponds to a defined volume of fluid. Therefore, total flow can be calculated by counting the vortices that pass. The higher the flow velocity, the higher the measured frequency of vortices. É muito, né? É um bocado, né? Não acabou ainda não, tem mais. Olha só esse aqui. Tem também, esse aqui é muito intuitivo até. Esse aqui não precisa nem explicar muito bem como é que funciona não, porque ele é muito simples. Ele é o de turbina. O de turbina, gente, é a coisa mais instintiva que você faria. Você põe aqui um catavento, né? Um catavento aqui, uma turbininha, né? E ela vai rodando. Inclusive aqui o simbologia, esqueci a simbologia, gente. A simbologia aqui da turbina é assim. E do vórtex. O do vórtex é o anteparo. Ele coloca uma coisinha aqui que é o anteparo no meio dele, né? Então ele põe uma turbininha aqui, desculpa, meu desenho é muito ruim, né? Mas o vídeo vai ficar bom. E você tem o fluxo aqui e ela vai rodando, né? Ela vai rodando. É a velocidade com que ela roda. É a velocidade do fluxo, sabendo as dimensionais. Você consegue entender. Então é muito simples. É um processo mais básico de todos. Também funciona para gases e líquidos. Para sólidos talvez funcione, mas tem problemas de abrasão, porque essa turbininha ela deve ser bem sensível, pode entupir e tal, bem provavelmente não deve ser muito recomendado, deve ser para fluidos limpos. Então é uma possibilidade também de aplicação, né? Muito interessante. Dá uma olhada no vídeo aí que vocês vão entender. First of all, let's talk about how a turbine flow meter works. A turbine flow meter is inserted in a pipe directly in the flow path. The mechanical part of the turbine flow meter has a turbine rotor placed in the path of a flowing stream. The only moving part of the turbine meter is the mechanical rotor. The rotational speed of the rotor depends upon the flow velocity. The rotor blades are usually made of stainless steel. As the rotor spins, the passage of each rotor blade past a pickup point will generate an electrical pulse. The electrical pulses are created in different ways, depending upon the rotor blades themselves and the pickup unit characteristics. In most turbine flow meters, magnets are fitted to the blades, and a magnetic pickup sensor is used to create the pulses. The higher the rate of flow, the faster the rotor turns, and the greater the number of pulses. E então,
Por último, mas não são todos que existem, pode ter certeza, existe também o deslocamento positivo. Bom, deslocamento positivo é o seguinte, gente. Ele também é bem instintivo. Ele é uma estrutura, ele inclusive é o que tem geralmente aí na sua casa, quando você vai medir a água aí da sua empresa, da sua cidade aí, e ela coloca um medidorzinho lá. O que faz? Ele tem um formato fixo e ele tem um volume fixo e que passa por ele, certo? O fluxo, né? E quando ele dá uma volta, ou seja, quando ele roda uma volta, significa que ele passou o volume dele inteiro. Então, pela quantidade de voltas que ele dá, ou seja, deslocamento positivo é porque ele tem um volume fixo. Então, se você deu uma volta, significa que passou o volume dele para ele dar uma volta. Então, você conta as voltas, tanto é que tem um reloginho que ele fica lá rodando as horinhas lá, ele conta as voltas, a quantidade de volta que passou é a quantidade que teve de vazão. Então, assim, esse aqui é até difícil de desenhar. O símbolo dele é assim, ó. É porque tem diversos formatos, mas assim, tem formato de tudo que você pode imaginar. Tem um que é um redondinho assim, que ele tem umas aletinhas, tem outro que é uns lóbulos, tem outro, enfim, tem infinitos formatos para você fazer isso. Mas é simples, pensa só, passando um fluido e ele tem um volume fixo, ele roda aquele volume fixo e passa para frente. Vou ter um vídeo aí que vocês vão ver e vocês vão ver alguns exemplos possíveis deles. Positive displacement flow meters divide a flow stream into fixed, known volumes and count them to determine the total flow and flow rate. In a gear meter, the measurement chamber is created by the gaps formed between precision-engineered gear teeth and the meter's body. As liquid pushes against the gear teeth, the gears progress and isolate a volume of fluid. As liquid continues to enter the meter, the trapped portion of fluid is carried along by the gears until the fluid is released into the downstream side of the meter. This process repeats itself continuously. Bom, gente, eu cansei. É muito, né? Olha, e cada um desses que eu falei, cada um desses medidores que eu falei, é um mundo à parte. Tem gente que estuda um medidor desse a vida inteira. Então, o que eu estou passando só como é que funciona, a aplicação aproximada de onde ele é melhor, onde ele é pior, e para vocês conhecerem, para saber quando vocês conhecerem, você saber o que ele se aplica, onde ele não se aplica, o que ele faz, o que ele não faz, o que ele é bom, o que ele é ruim, e quais são as vantagens e desvantagens dele, de um modo de vista geral, né? Mas, quem quiser estudar isso, é muito interessante, tem campo aí que não acaba mais, e, bom, eu espero que tenha sido útil, conhecer alguns tipos de medidor de vazão, e que vocês vão ver muito por aí, tá bom? Continue estudando, até mais, turbulentos!